O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Estamos aqui hoje reunidos para mais um momento dos nossos estudos, em que o Grupo Espírita Amadeu Ferretti convida cada um de nós para juntos podermos ir estudando um pouco mais da nossa doutrina espírita. É essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho no canal do YouTube. Então, meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, e como somos conhecidas aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E vamos falar hoje sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus envolvendo o nosso planeta, envolvendo a cada um de nós, os nossos familiares, amigos, aqueles que nós também não conhecemos. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, trazendo a paz, a harmonia, a serenidade aos nossos corações, luz no nosso caminho, e que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, aonde quer que estejamos. Que possamos fazer a nossa parte para que o Senhor possa agir da melhor forma possível. Agradecemos por tudo que nos tem dado, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Muito obrigada por tudo, que possamos ter um estudo de muita paz e muita harmonia. Muito obrigada, graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, que é influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E Allan Kardec, então, pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que foi dada no Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da doutrina espírita, é colocada assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Está na questão 459 do Livro dos Espíritos. E aí é para a gente poder entender, né, que a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, elas podem acontecer em todos os momentos. Eles nos dirigem, mas nós aceitamos a direção que quisermos. A nossa liberdade está em aceitar quem que nós queremos que nos guie. Quando Jesus nos fala que um cego guiando outro cego, todos dois acabam caindo no despenhadeiro, no precipício, né? Então, o que Jesus está nos colocando, que é o nosso mestre, que é o modelo, nosso roteiro, nosso modelo a ser seguido, dado por Deus para nós como aperfeiçoamento moral. Ele coloca que nós devemos saber escolher quem será o nosso guia. Sabemos escolher quem nós vamos aceitar essas sugestões ou não. Então, continuando aqui, nós tiramos lá do estudo sistematizado da doutrina espírita, no módulo 5, Comunicabilidade dos Espíritos, no roteiro 1, então eles colocam para nós: aqui a resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, nós chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão. Do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias, com a nossa conduta. Uma realidade enorme, não é? O mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, que pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, nem por isso mudaram a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. Então, como acontece conosco encarnados, quantas vezes, né, nossos filhos vão dormir, estão para dormir, e de repente o coleguinha liga para dizer assim: nós estamos aqui na quadra para jogar, quer vir?
ele tem a prova muitas vezes no dia seguinte. E aí ele já tinha vontade de ir, né? Se ele quiser ir, ele vai. Se ele disser, não vou não, porque amanhã eu tenho prova, nós podemos fazer essa mesma escolha. Então, assim também com os espíritos que estão desencarnados, né? Assim, somos alvo não só da atenção dos benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de outras encarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores existências, e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. Então, essa influência ela tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Então, como é que se vai processar essa influência, né? Para que entendamos como o pensamento se transmite, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, né? Nós estamos encarnados, mas todos aqueles que também estão desencarnados, né? Tal qual nós nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido ele recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença, né, de que as vibrações do ar elas são circunscritas, ao passo que as do fluido cósmico universal, né, elas se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Então, quando nós pensamos, né, nós vamos impulsionar através da nossa vontade, esse fluido, para que ele faça, e através dessas vibrações, vão fazer a nossa sintonia. E será de acordo com o quê? Com o tipo de vibrações. Nós vamos nos sintonizar com aqueles espíritos encarnados e desencarnados, mentes encarnadas ou desencarnadas, de acordo com as nossas vibrações, aqueles que têm semelhantes vibrações, né, conosco. Então, quando nós pensamos, se pensamos positivo, ótimo, vamos nos ligar aos bons espíritos. Se nós pensamos não tão positivo assim, se nós pensamos de forma negativa, estaremos nos conectando com espíritos do mesmo diapasão. Se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que ordinariamente são eles que nos dirigem, então é preciso saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não atendamos aos alvitres dos espíritos imperfeitos. Como distinguimos se um pensamento sugerido ele procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Então, indaga assim Kardec aos espíritos superiores. E a resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Dizem eles, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, vai caber a nós, né, saber qual é a natureza de espírito que está se comunicando conosco. Os bons nos influenciam para o bem, os maus não. Então, nós vamos ter que aprender a discernir um do outro, né? A natureza, né, a missão que os bons espíritos têm é de nos colocar no bom caminho, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a nossa fé e a constância de nós na prática do bem. Mas outros espíritos também nos cercarão, esforçando-se por nos influenciarem para o bem, o que vai restabelecer o equilíbrio da balança e nos deixa senhor dos nossos atos.
Então, quando nós recebemos as influenciações de espíritos maus ainda, voltados para a prática do mal, nós vamos ter também aqueles amigos benfeitores que vão nos auxiliar para o bem, que vão nos influenciar para o bem. E aí vai estabelecer essa harmonia, esse equilíbrio. E aí sim, nós vamos fazer as escolhas. Então, desde que, né, sobre nós vão atuar influências mais, nós é que os atraímos, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a nos auxiliar no mal logo que nós desejamos praticá-lo. E só quando queiramos o mal é que eles vão poder, né, estar ligado conosco nessa prática do mal. Assim, compete exclusivamente a nós mesmos, né, neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores, eles são bastante claros ao nos indicarem o meio para isso. Então, qual é o meio para nós podermos nos livrar da influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Então, aí nós vamos repelir a influência dos espíritos inferiores e assim aniquilaremos o império que desejam ter sobre nós, né? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Isto está na questão 460. Nossa alma é um espírito que pensa. Então, os espíritos colocam para nós: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os nossos próprios pensamentos, né? Daí a incerteza que nós temos. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aí, né, como é que nós vamos saber o que nós é próprio e o que nos é sugerido? E aí, como nós vamos fazer essa distinção dos pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Aí o pensamento, gente, essa influenciação, só para a gente entender, isso é muito sutil. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender ou mesmo nós aceitarmos que estamos sendo influenciados. Muitas vezes nós achamos que nós estamos agindo com a nossa própria vontade, né? E aí a gente tem que estar atento, porque nós podemos estar sendo influenciados e até sofrendo assim uma certa manipulação, né? E gostando dessa influenciação. Muitas vezes influenciação negativa, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, observar aqueles pensamentos que nós estamos tendo, a natureza desses pensamentos, para que nós possamos tomar assim, fazer essa distinção e conseguir entender, né, que nós podemos pensar coisas ruins sim, mas nós não podemos alimentá-las, né? E o pensamento sugerido, e aí como que nós vamos fazer essa distinção desses pensamentos dos que são sugeridos e que nos são próprios? Então, o pensamento sugerido, nós temos a impressão de que alguém nos fala. E os pensamentos próprios, eles acodem em primeiro lugar. Então, não é de grande interesse também estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibamos fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. E se toma um mau caminho, maior será a nossa responsabilidade. Isso está na questão 461. Então, nós não temos que ter a preocupação de distinguir se o pensamento é nosso ou não. O que nós precisamos distinguir é se o pensamento é bom ou ruim. É sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, está na questão 462. Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las.
Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem isso sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação, né? Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de os distinguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, convém assim aconteça. Então, os homens que também cientistas, médicos e todos aqueles que estão aí trabalhando para conseguir uma qualidade de vida melhor para todos nós, né, que estão se esforçando para melhorarem a nossa vida, muitas vezes, quando as ideias que lhes são próprias não conseguem responder as suas perguntas, suas dúvidas, muitas vezes eles vão ter o auxílio dos bons espíritos, de espíritos que vão trazer aquilo que necessitam para poder, né, auxiliar naquele achado, né, naquilo que a gente chama de descoberta. Né? Então, isso pode acontecer, acontece bastante, a transmissão oculta do pensamento. E essa transmissão oculta ela vai se dar o quê? Ao mesmo tempo para vários espíritos encarnados, para que não fique preso a só uma pessoa. Então, assim, as coisas que precisam ser mudadas para melhor no nosso planeta vêm com essa transmissão feita pelos espíritos aos encarnados, a nós, né, que estamos encarnados. Na questão 465, com que fim os espíritos imperfeitos, eles nos induzem ao mal, para que nós soframos como eles sofrem. Aquele que é feliz, né, ele quer ver a felicidade de todos. Aquele que ainda não é feliz, muitas vezes eles querem que os outros também sofram e sejam felizes como eles estão, né? E aí Kardec continua perguntando, na letra A dessa questão, e isso lhes diminui os sofrimentos? E os espíritos respondem não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E na letra B, de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? E os espíritos colocam os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, nós, né, precisamos, então, atuar de uma forma positiva para que nós possamos deixar de sofrer essas influenciações negativas, né? E nós sabemos que nós pensamos 24 horas por dia. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda fala que nós estamos sempre pensando. E como nós pensamos, o teor dos nossos pensamentos, eles são saudáveis ou insalubres, né? Então, quando nós pensamos de forma positiva para o bem nosso e do próximo, do nosso semelhante, bem comum, né? Nós estamos agindo de forma saudável. Quando nós pensamos para o mal, nós então entramos na insanidade. E isso é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que nós pensamos coisas boas, muitas vezes a gente acaba deixando de pensar o bem e pensando coisas negativas. Então, nós precisamos, então, vigiar os nossos pensamentos e a nos alertar para esse teor de pensamentos que nós temos, né? Na questão 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí os espíritos colocam, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, como nós falamos antes, nós estamos atraindo mentes encarnadas e desencarnadas que pensam de forma semelhante aos nossos pensamentos, né? E isso que faz a sintonia, essa ligação, essa conexão de pensamentos, essas vibrações serem semelhantes. 468, a questão é: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência
a vontade do homem repele? E aí os espíritos colocam para nós: que querias que fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então, gente, que nós precisamos, e Kardec coloca no livro dos médiuns para nós precisamos cansar os espíritos. Né? Aqueles espíritos que querem influenciar de forma negativa, nós precisamos cansá-los. Ou seja, insistir no bem, insistir na nossa oração. Nós temos as formas de nos livrarmos dessas influenciações negativas. É só querermos. É difícil? É sim, porque muitas vezes quando nós estamos com raiva, né, com os nossos pensamentos mórbidos, muitas vezes nós estamos não sozinhos, mas nós já estamos aqui acompanhados de outros que estão aqui sofrendo as mesmas situações que nós. Então é a hora de nós mudarmos isso. É hora da gente acordar e dizer assim, não, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu estou querendo para mim. Então vamos aí a gente fazer uma prece, pedir ajuda à espiritualidade, boa e amiga, e a gente conseguir ir mudando. Ler um bom livro, assistir um bom filme, né? Fazer algo produtivo e positivo. Na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem, e aí novamente aquilo, como é que nós vamos neutralizar a influência desses espíritos? Como é que nós vamos nos livrar dessa influenciação? Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, nós vamos então repelir a influência dos espíritos inferiores e aí aniquilar o império que desejam ter sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Porque Jesus coloca para nós que precisamos ter todos esses cuidados. Nós temos, e os espíritos aqui nos alertando, precisamos ter cuidado, inclusive com aqueles que exaltam a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é? As influências começam e podem se tornar muito mais fortes, resistentes. Aí nós chegamos a um ponto das nossas obsessões. Né? Então a gente tem que começar a ir aniquilando aqui a influência dos espíritos que ainda pensam no mal. Aniquilando o quê? Os nossos pensamentos negativos. Né? Na 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? Se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? E aí os espíritos colocam: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para nos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Então, compete-vos, pois, repeli-lo. Né? E no Livro dos Espíritos, na questão 872, né, falando sobre o livre-arbítrio, a gente achou interessante citar alguns trechos. A questão do livre-arbítrio, ela se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem, ou seja, quando estava encarnado. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso.
nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, nós podemos fazer o bem ou o mal. A escolha é nossa. Em qualquer momento, a escolha será sempre nossa. Muito mais moral, continuando aqui na 872, né? Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos espíritos bons. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, aí que está na oração que Jesus nos ensina, né? Então, Senhor, nos ajude, né? Para que nós não sucumbamos ao mal. Na 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Então, os espíritos fazem as coisas assim para que nos levem a praticar o mal, eles criam situações, e aí os espíritos colocam para Kardec: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que isso vos deis conta para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, nós podemos, né, muitas vezes, ter acesso a algo que não nos pertence, mas por quê? Por influenciação dos espíritos de nos induzirem a ir àquele lugar. Mas outros espíritos bons estarão ao nosso lado dizendo assim: não faça isso, né? Nós podemos repelir a vontade de ficar com aquilo, de nos apossar daquilo que não nos pertence, ou nós podemos acabar sucumbindo por nossa própria vontade, né? Por isso que é necessário a gente fazer essa distinção dessas influenciações, dos que nos são sugeridos, né? E aí a gente só fica aqui para terminar uma perguntinha interessante. A mediunidade ela é responsável por sofrermos influência dos maus espíritos, porque muitas vezes as pessoas colocam que a mediunidade é que faz com que nós possamos, nessa ostensividade, podermos ter conexões com os espíritos de uma forma, né, mais ostensiva, que nós podemos sofrer influência dos maus espíritos. Só que a mediunidade é neutra, só para a gente entender. Ela pode ser utilizada pelos bons e pelos maus espíritos, né? Por aqueles que ainda estão sofredores, ainda estão com situações difíceis. Então, desde que o mundo é mundo, nós estamos aqui cercados de espíritos. Desde que os homens nós estamos encarnados aqui, que nós estamos sempre cercados pelos espíritos. E desde que nós existimos, nós temos essa faculdade mediúnica, essa conexão com a espiritualidade, essa comunicabilidade com os espíritos. Agora, o que nós precisamos, né, entender que a mediunidade, ela, ao contrário, ela bota muito mais a clara, a descoberto, essa influenciação. Porque nós vamos ver, ouvir, né, falar, escrever mensagens trazidas, comunicações trazidas pelos espíritos. E aí cabe a nós prestar atenção nessas mensagens. O que elas querem dizer? Não prestar atenção em quem assina,
né, quando houver assinatura, mas o que essa mensagem quer nos dizer. E aí, é essa a nossa responsabilidade. Quem nós queremos que nos guie, né? Quem nós queremos que esteja ao nosso lado, né? E aí a gente tem que ter muito esse cuidado, porque hoje a gente pode mudar um pouquinho aquele ditado, né, de que diz, me diga com quem anda, que eu direi quem tu és. Hoje a gente diz, diga o que você pensa, né, que aí os espíritos vão ver com quem que nós estamos andando. Nós vamos andar com aqueles que nós queremos. Nós vamos estar seguindo e deixando-nos guiar por aquilo que ainda nos faz bem. Seja às vezes de uma forma negativa, mas nós é que estamos aceitando. Então nós temos que ter esses cuidados. Muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus possa estar sempre presente a nos envolver, que nós possamos ter sempre uma sintonia ou buscar sempre uma sintonia com os nossos amigos espirituais, e os bons espíritos, através do quê? Do bem, fazendo sempre o bem, pensando de forma positiva sempre. Então, muita paz para todos, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos. E vamos então para a nossa prece de encerramento. Vamos trazer nossa mente a imagem de Jesus, a envolver a cada um de nós. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espiritualidade boa e amiga, muito obrigada por estarem presentes em nossas vidas, envolvendo e dando-nos o amparo necessário para que possamos continuar em nossa caminhada, que possamos ter a consciência límpida para discernir o bem do mal, que nós possamos já dar o basta ao mal que ainda queremos fazer e fazer mais o bem. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Muito obrigada por cada oportunidade de crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz e que continuemos sempre com Jesus em nossos corações.